Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você em nossa devocional de esperança e vida. E hoje eu quero falar consigo sobre gratidão. Por favor, abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, onde nós vamos ler também o versículo 4 e 5, que dizem assim: Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Queridos, esta é uma carta pastoral, escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E nós encontramos aqui, então, conselhos bem práticos e pontuais, que são úteis também para a nossa caminhada cristã. Aqui, de uma forma bem objetiva, o apóstolo Paulo ele está confrontando as mentiras que eram ensinadas pelos falsos mestres que haviam negado a fé em Cristo Jesus. E como ele confronta essas mentiras? Com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo Jesus. Veja que ele permanece, durante essa carta, insistindo com o jovem Timóteo e também com a igreja para que eles também permaneçam na verdade que os libertou, na palavra do Senhor. Logo nesse versículo que lemos no início, no meio dele, Paulo ele reconhece uma verdade bíblica, a qual diz que tudo quanto Deus criou é bom. E queridos, nós também sabemos e cremos nisso por meio da palavra de Deus, que é testemunhada no livro de Gênesis, logo no capítulo 1. E depois de ter aqui constatado e de ter também refrescado na mente e nos corações dos seus leitores essa verdade, Paulo ele faz uma exortação. E percebo eu que esta é uma exortação contra a ingratidão. Pois ele diz aos seus leitores, ele nos diz, olha, não devemos rejeitar nada do que Deus criou. Antes devemos receber a tudo com ação de graças, sabendo que é Deus quem aceita, quem santifica para si todas as coisas, queridos. É bem verdade que aqui Paulo ele está se referindo neste parágrafo, pelo contexto, a uma questão, vamos dizer assim, alimentícia, porque ele está falando acerca do ensino errado de que alguns desses falsos mestres proibiram que as pessoas comessem certos alimentos, os quais foram criados pelo Senhor. Mas esse princípio de agradecermos a Deus e reconhecermos todas as coisas como sendo dádivas do Senhor a nós, ele pode ser aplicado a outras coisas e circunstâncias da nossa vida também. Mas a verdade é que eu e você, por conta da nossa natureza pecaminosa e por conta da forma em que nós andamos sendo doutrinados nos nossos dias aí pelas mídias sociais e etc., nós não temos aí o hábito de sermos tão gratos assim. Ainda que quando nós recebemos uma coisa que nós consideramos boa, nós venhamos agradecer a Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, recebemos um aumento de salário. E por menor que esse aumento de salário venha a ser, eu acredito que a maioria de nós iria agradecer ao Senhor por isso, porque entendemos que Ele é o nosso provedor e principalmente em vista dos dias em que vivemos, onde tudo aumenta. Então, se o nosso salário aumentasse, nós, lógico que agradeceríamos ao Senhor, porque entenderíamos que isso é algo bom, vindo de Deus para nós. Mas ainda assim, eu e você precisamos ter a humildade de reconhecer que nem sempre nós nos lembramos de nos voltar à presença do Senhor para agradecer a Ele por tudo quanto Ele nos tem feito e dado. E para isso eu gostaria de lembrar você de um exemplo bíblico, bem simples. Você conhece a história dos 10 leprosos, onde apenas um deles voltou, glorificando a Deus o Pai, por ter sido então curado pelo Senhor Jesus. Queridos, se eu e você não temos aí a disposição de agradecer pelas coisas que nós consideramos ser boas, quanto mais nós teríamos então a disposição de ser gratos a Deus pelas coisas que nós julgamos serem ruins ou então difíceis na nossa vida.
Recentemente eu li um livro, este aqui, até gostaria de indicar, se você gosta de ler, um livro muito bom, O Sofrimento Nunca é em Vão, publicado pela editora Fiel, escrito por Elizabeth Elliot. E eu li uma poesia nesse livro que me constrangeu profundamente, e eu gostaria de ler para você. Esta poesia diz assim: ó, que alma feliz eu sou, apesar de não poder ver. Decidi que neste mundo contente devo ser. Tantas bênçãos desfruto que outros não possuem. Chorar e lamentar por ser cega? Não posso e não o farei. Elizabeth Elliot diz que essa poesia foi escrita por Fanny Crosby, acredito que seja essa a pronúncia do seu nome, talvez eu esteja errada. Ela escreveu essa poesia no auge dos seus 9 anos, uma menina que era cega desde os 2 meses de vida. Na sua vida adulta, ela se tornou compositora de vários hinos cristãos e ela decidiu, ainda na sua infância, ser grata a Deus em toda e qualquer circunstância. Queridos, é Deus quem torna aceitável a minha e a sua vida, mediante tudo quanto o Senhor Jesus fez por mim e por você. É Deus quem nos santifica e quem nos justifica na presença de Deus o Pai, e quem estabelece também em nós o seu reino por meio da sua graça. Queridos, eu e você precisamos exercitar o hábito de ser gratos ao Senhor, independente das circunstâncias ao nosso redor. Precisamos, queridos, pela fé, assim como essa menina, decidir louvar e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos dá. Veja bem, o Senhor está hoje convidando a mim e a você para que nós troquemos as mentiras deste século pela verdade libertadora de Cristo Jesus, a verdade eterna de que em Cristo Jesus há vida abundante para todo aquele que nele crê, e há também paz excedente a todo entendimento, mesmo em meio às tribulações dessa vida. Queridos, decidam pela fé em Cristo Jesus a serem gratos a Deus, o Pai, por tudo quanto Ele faz e também permite na sua vida. Quanto aos problemas, quanto às dificuldades deste mundo, quanto às enfermidades que nós temos, ou contra qualquer coisa que nós consideremos ruins, apresente-as a Deus. Ele é quem pode curar, Ele é quem pode transformar, Ele é quem pode prover no meio da nossa dificuldade. Mas, queridos, é Ele também quem pode tornar aceitável até mesmo um espinho na carne, para que eu e você possamos lembrar de que a sua graça nos basta. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida abundante que há em Cristo e agradecemos a Ti por todo o seu favor a nós. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivermos com o coração gratos ao Senhor, exercendo, Senhor Deus, o hábito diário de louvarmos e bendizermos ao Seu santo nome. Pai, a começar em mim, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos livre de toda e qualquer murmuração, que o Senhor nos livre da ingratidão, de rejeitarmos as bênçãos do Senhor que nos são concedidas porque nós temos enxergado elas como coisas ruins, talvez. Mas Deus transforma a nossa mente, transforma o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a decidirmos e a permanecermos na verdade libertadora do Evangelho de Cristo Jesus, a permanecermos nas coisas que temos aprendido do Senhor e a rendemos a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Tu és digno de receber
Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, e nós confiamos em Ti e na Sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. E não se esqueça de agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito e ainda há de fazer na sua vida.